A história de Adão, o primeiro ser humano do mundo. Vem cá que eu vou te contar. Adão foi o primeiro homem criado por Deus e a sua história é contada lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Deus criou Adão a partir do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, tornando-o um ser vivo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden, um paraíso terrestre criado especialmente para o homem. Com isso, Deus deu a responsabilidade a Adão para cuidar de todos os animais lá do jardim. Deus deu a seguinte ordem para Adão, que está lá em Gênesis 2,16. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Deus deu todo o paraíso, Deus deu toda a plena harmonia e perfeição para o Adão, mas deu uma regra, algo para que ele pudesse obedecer, para que ele pudesse escolher o livre-arbítrio dele de escolher, seguir e obedecer aquela lei deixada por Deus. E então Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, e então de uma de suas costelas Deus fez Eva, a companheira de Adão. E então juntos Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus e a natureza lá no Jardim do Éden. Gente, vocês conseguem imaginar o que é isso? Viver em perfeita harmonia com Deus e com a natureza? Por exemplo, todos os animais vivem em perfeita harmonia com a natureza. Não vai ter esse bicho que, inseto, cobra, aranha, que você tem medo. Não, em perfeita harmonia com a natureza, com todos os animais, com todas as folhas, com todas as árvores, as plantas, as flores, sabe? A coisa mais linda e em perfeita harmonia com Deus. Era simplesmente perfeito. 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 Antes do pecado entrar no mundo. Um certo dia, Eva foi tentada pela serpente a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal e também ofereceu para Adão comer. A serpente, que é descrito como o animal mais astuto criado por Deus, questionou a Eva se Deus não estaria sendo injusto ao privá-los de algo que era tão desejável. Quando Deus descobriu o que Adão e Eva tinham feito no jardim, ele os expulsou de lá e os condenaram à mortalidade e ao trabalho árduo para conseguir o sustento. Adão e Eva eram sem pecados, perfeitos, que viviam em harmonia, mas eles tinham a escolha de escolher fazer o certo e o errado. Assim como eu e você podemos também fazer essa escolha, o livre-arbítrio. Só que o pecado, ele é a consequência disso, a consequência de toda dor, de todo sofrimento, de toda crueldade, maldade, iniquidade e injustiça que a gente vê aqui hoje no mundo. É consequência do pecado, da desobediência a Deus. Porque Deus, ele só quer o nosso bem. Ele criou o jardim especificamente para o homem que os fez em imagem e semelhança dele. A Bíblia ensina que o ser humano é livre para fazer as suas escolhas, mas que as escolhas têm as suas consequências. A desobediência de Adão e Eva levou à queda e à corrupção da humanidade, que perdeu a perfeição e a comunhão com Deus devido ao pecado. Gente, Deus, ele é puro, é santo, ele é um Deus sem pecado. Não tem como ter aquela comunhão que tinha com Adão e Eva lá no jardim com o pecado. Somente Jesus Cristo, que veio aqui na terra, não pecou e morreu pelos nossos pecados. E agora a gente pode ter a dádiva da salvação, mas não merecemos nada disso. Não merecemos graça nenhuma, salvação nenhuma, porque somos todos pecadores corrompidos pela desobediência, pelo pecado. Essa história também destaca a importância da obediência às leis divinas e a necessidade do arrependimento e a reconciliação com Deus. Veja o que está escrito lá em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. E lá em Romanos 5, 18, 19, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E esse homem é Jesus, o nosso Salvador.